A Copa do Mundo é o maior espetáculo do futebol, um torneio que reúne anos de preparação, dezenas de seleções e bilhões de olhos grudados na tela. Mas, em meio a tanta grandeza, basta um único erro de arbitragem para mudar o rumo de tudo. E é exatamente isso que vamos ver hoje. 8 erros de árbitros que reescreveram a história das Copas do Mundo. E já vamos começar com um caso marcante. Nas oitavas de final da Copa de 2010, Inglaterra e a Alemanha se enfrentaram em um duelo cercado de expectativa. A Alemanha começou atropelando, abrindo 2 gols logo de cara. Só que a Inglaterra reagiu, diminuiu o placar com um belo gol de cabeça, 2-1. Poucos minutos depois, veio o lance polêmico. Frank Lampard chutou, a bola entrou claramente. Mas o árbitro não deu o gol. Até o técnico já comemorava, mas o empate foi simplesmente ignorado. Daí em diante, a Inglaterra até tentou, mas a Alemanha se fechou bem. E ainda contou com Thomas Müller, que marcou mais 2 gols e matou a partida. O detalhe é que se o gol tivesse sido validado, a história poderia ser completamente diferente. Mas calma, porque esse erro ainda foi pequeno perto do que a própria Inglaterra já havia vivido, ou melhor, se beneficiado em outras edições. Segura aí, porque tem coisa muito mais absurda vindo. E ó, se você não se inscrever agora, o VAR não vai poder corrigir depois, hein? Então já clica aí e bora continuar. Voltando à mesma Copa de 2010, agora na grande final entre Espanha e Holanda, o jogo era duríssimo, tenso, equilibrado, até que no minuto 116, Iniesta marcou o gol que deu o título para a Espanha. Mas 1 minuto e meio antes desse lance histórico, aconteceu algo que quase ninguém esquece. Wesley Sneijder bateu uma falta, a bola desviou na barreira e saiu. Era escanteio claro para a Holanda, só que em vez de marcar o escanteio, o árbitro deu tiro de meta. E isso mudou o destino da Copa, porque na jogada seguinte, em que a bola parou, ela já estava dentro da rede de Scattenburg. Os holandeses protestaram demais. É claro que a defesa da Holanda também errou, mas se o árbitro tivesse dado o escanteio, aquela jogada que terminou em gol provavelmente nunca teria acontecido. E pasme, esse mesmo jogo ainda teve mais um erro grotesco de arbitragem, dessa vez a favor da própria Holanda. Ainda no primeiro tempo, o time holandês abusava das faltas, mas aos 27 minutos, o volante Frank de Jong passou de todos os limites. Ele simplesmente acertou um chute no peito de Xabi Alonso. Imagina a dor de receber uma pancada dessa. É o tipo de jogada que, de qualquer ângulo que você veja, só tem uma punição: cartão vermelho direto. Mas o árbitro deu apenas um amarelo. Aos 27 minutos de jogo, a Holanda já deveria estar com um jogador a menos em campo. Se o VAR já existisse naquela época, de novo, a história teria sido completamente diferente. Mas se você achar que a Copa de 2010 foi marcada por erros de arbitragem, é porque não se lembra da Copa de 2002. Naquele ano, a Copa foi sediada na Coreia do Sul e no Japão. E uma das seleções anfitriãs, a Coreia do Sul, conseguiu chegar até as semifinais. E olha que eles já tinham eliminado a Itália nas oitavas, com decisões extremamente polêmicas. Só que o pior ainda estava para acontecer. Nas quartas, o adversário foi a Espanha, que contava com nomes de peso como Iker Casillas, Fernando Hierro e Fernando Morientes. A seleção espanhola começou muito melhor, criando várias oportunidades, mas o placar seguia 0-0, até que no segundo tempo e uma cobrança de falta, a Espanha finalmente marcou. Só que o árbitro viu uma falta inexistente e anulou o lance. Isso já foi absurdo, mas a partida seguiu para a prorrogação, onde aconteceu um erro ainda mais escandaloso. Logo no começo do tempo extra, Joaquim cruzou e Baraja completou pro gol. O juiz marcou outra falta, ou a saída de bola. Detalhe, naquela época era o gol de ouro, que daria classificação à Espanha, mas, de novo, o gol foi anulado. O bandeirinha alegou que a bola tinha saído antes do cruzamento, quando na verdade não chegou nem perto disso. Pela segunda vez, a Espanha teve um gol legítimo cancelado, e dessa vez seria justamente o gol decisivo. O que deveria ser uma vitória espanhola acabou em empate, levando a decisão para os pênaltis. O destino foi cruel. Joaquim
Kim, o mesmo que tinha feito aquele cruzamento, foi quem perdeu a cobrança. Nos pênaltis, a Coreia do Sul eliminou a Espanha. A semifinal, que deveria ter sido Espanha contra a Alemanha, acabou virando Alemanha contra a Coreia do Sul. E para deixar tudo ainda mais doloroso, poucos meses depois da Copa, a Espanha enfrentou a Alemanha em um amistoso e venceu por 3-1. Ou seja, até hoje fica a dúvida: o que teria acontecido naquela semifinal se os erros não tivessem acontecido? Enquanto a gente segue imaginando esse multiverso da bola, aproveita para montar seu próprio uniforme de campeão lá na Crack Shop, a loja oficial do canal. Tem camisa de tudo quanto é time, até da NBA para quem curte enterrar. O link tá no primeiro comentário fixado. Agora, voltando para a Copa de 2010, pois é, um único lance acabou tirando um país inteiro da competição. Na fase de grupos, os atuais campeões, a Itália, enfrentaram a Nova Zelândia em um jogo em que todos esperavam uma vitória fácil da Azurra, lógico, mas logo aos 7 minutos, a Nova Zelândia surpreendeu o mundo. O camisa 9, Smelts, colocou os neozelandeses na frente com um gol inesperado. A Itália entrou em desespero e precisava buscar o empate de qualquer jeito. Foi então que Daniele De Rossi apelou para o teatro. De longe, parecia um pênalti legítimo, mas revendo o lance com calma, dá para ver claramente que ele se jogou. Houve um leve contato, mas de forma alguma suficiente para derrubar o De Rossi. Só que, sem VAR naquela época, o árbitro não tinha como rever. Resultado: a Itália empatou com um gol de pênalti, e aquele foi o último da partida. Placar final: 1-1. No jogo seguinte, a Nova Zelândia empatou mais uma vez e terminou sua campanha com 3 empates em 3 jogos. E se aquele pênalti para a Itália foi marcado de forma injusta, na Copa de 2018 aconteceu justamente o contrário. Um pênalti claríssimo que poderia mudar todo o campeonato não foi marcado. Naquele ano, um dos grandes favoritos era o Brasil, que enfrentou a Bélgica nas quartas de final. Só que o primeiro tempo foi um choque para os brasileiros. A Bélgica abriu 2-0 e deixou a seleção contra a parede. O Brasil precisava de 2 gols para voltar para o jogo. E logo no início do segundo tempo, aconteceu o lance que até hoje gera debate. Vincent Kompany acertou Gabriel Jesus dentro da área. E o atacante, obviamente, caiu. Era uma falta nítida dentro da área, pênalti sem discussão. Nessa Copa já tinha o VAR e o árbitro até foi chamado para rever o lance no vídeo, mas decidiu não marcar. Segundo ele, a bola já estava saindo do campo. O problema é que no momento do contato, a bola ainda estava claramente em jogo. O pênalti não foi dado. O placar continuou 2-0 e mesmo com o Brasil diminuindo para 2-1 depois, o empate nunca veio. Resultado: a Bélgica eliminou o Brasil da Copa. E fica a grande pergunta: se aquele pênalti tivesse sido assinalado, a história poderia ter sido completamente diferente ou não? Mas, por mais polêmico que tenha sido, nada se compara ao que aconteceu em 1986, quando um jogador simplesmente marcou um gol com a mão. Quartas de final da Copa do Mundo do México. De um lado, a Inglaterra, de Gary Lineker. Do outro, a Argentina, de Diego Maradona. Um jogo que já vinha carregado de rivalidade. Afinal, apenas 4 anos antes, os dois países haviam travado a Guerra das Malvinas. O clima era intenso. O primeiro tempo terminou em 0-0 e tudo poderia acontecer. Logo no início do segundo tempo, Maradona abriu o placar de forma inacreditável. De longe, parecia um gol comum, mas como um jogador tão baixo conseguiu superar Peter Shilton, o goleirão inglês? Simples. Usando a mão, ele literalmente deu um soco na bola para marcar o gol. Os ingleses protestaram furiosamente, mas o árbitro validou. Nascia ali o famoso lance conhecido como La Mano de Dios. O que deveria estar empatado virou 1-0 para a Argentina. Poucos minutos depois, Maradona ampliou com um dos gols mais bonitos da história das Copas. Para muitos, o gol mais bonito da história das Copas. Parecia que o destino estava selado, mas a Inglaterra ainda descontou com Lineker de cabeça, 2-1. E aí vem o detalhe: se o gol de mão tivesse sido anulado como deveria, teoricamente, o gol de Lineker teria sido o empate. A história daquela partida poderia ser completamente diferente.
Ironicamente, todos esses erros contra a Inglaterra podem ser vistos como um castigo pelo que aconteceu em 1966. Naquele ano, a mesma Inglaterra era anfitriã e chegou até a final em Wembley, diante de 96 mil torcedores contra a Alemanha Ocidental. O jogo começou com os alemães saindo na frente, mas a Inglaterra virou. Só que, aos 90 minutos, a Alemanha empatou de novo. A decisão foi para a prorrogação, 2-2, e qualquer um poderia ser campeão. Até que veio o lance mais polêmico da história das finais da Copa. A bola bateu no travessão, quicou em cima da linha e não entrou. Mas o bandeirinha disse que sim, e o árbitro validou o gol. Em vez do placar seguir empatado, a Inglaterra passou à frente. O moral da Alemanha foi destruído. E pouco depois, a Inglaterra ainda marcou o quarto gol, selando seu único título mundial. Se a partida tivesse continuado 2-2, ninguém sabe o que poderia ter acontecido. Talvez o campeão fosse outro, não saberemos. Mas esse é o tipo de mistério que o futebol guarda pra sempre. E se você acha que só árbitro muda o rumo de uma Copa, espera até ver o que acontece quando Deadpool compra um time da 5ª divisão. Clica aí no vídeo que tá aparecendo aí do lado e descobre como Ryan Reynolds transformou o West Ham num fenômeno mundial. Spoiler, tem mais plot twist que final de novela.